Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli, Rico Domingos Concursos, professor de Direito Penal, também de Processo. Falando com você que pensa em fazer o concurso do TJ de Santa Catarina. Lembra, aqui agora uma dica então de Direito Penal. Lembra que um tema que recorrentemente aparece está atrelado ao crime consumado e ao crime tentado. Então, presta atenção, lembra lá, o Código Penal, especificamente no artigo 14, diz que o crime é consumado quando o sujeito, com a sua conduta, reúne todos os elementos da definição legal do crime. Portanto, vamos lá, vamos pensar num crime tranquilo, um crime mais fácil, da perspectiva típica, né? Que é o crime de homicídio. Tem dois elementos, matar alguém. Quando o crime estará consumado? Quando alguém matar, quer tirar a vida, alguém, de alguém, ser humano vivo. Portanto, aí teremos o crime consumado. Quando teremos o crime tentado? Quando, iniciada a execução, portanto, o sujeito começa a reunir elementos e condutas para pôr em prática a sua intenção de reunir os elementos da conduta típica, portanto, aqui no homicídio de matar, e ele não consegue. Ele dá início, ele começa a ter condutas dirigidas a pôr em prática o verbo, o matar. Mas ele não consegue. E por quê? Por circunstâncias que são alheias à sua vontade. Ou seja, ele quer, mas não consegue, depois de ter iniciado a execução. Isso nos leva a algumas reflexões. A primeira delas, né? A mera cogitação do crime e a preparação não são fatos puníveis ou não são fases puníveis no chamado iter criminis, que é o caminho do crime. Ok? Agora, iniciada a execução, que se configura justamente pelo reconhecimento de condutas já diretamente destinadas a pôr em prática o verbo, agora já passa o direito penal a se preocupar. E aí, se o sujeito não consuma, portanto, ele não reúne todos os elementos da definição do tipo, por circunstância alheia à sua vontade, nós temos então o chamado crime tentado. E o crime tentado é punido com a pena do crime consumado. Tá, professor, mas então qual é a diferença? Calma, é punido com a pena do crime consumado, segundo a figura do parágrafo único do artigo 14, mas a pena será reduzida de 1 a 2/3, a depender de quão perto o sujeito chegou da consumação. Quanto mais perto da consumação, menos eu diminuo. Quanto mais no início da execução, mais eu diminuo. Tudo bem? Legal? Agora cuidado que temos algumas variações importantes aí. Gurizada, há pessoas, entretanto, que dão início à execução de um crime, mas durante os atos de execução, elas param e desistem do crime. Percebam que elas iniciaram a execução do crime, não consumaram, mas não por circunstância alheia à sua vontade, e sim porque elas mesmas chegaram à conclusão de que não queriam mais o resultado, embora já tivessem iniciado os atos de execução. Bom, quando elas iniciarem a execução do crime e desistirem, sendo que aquilo que fizeram até então não é suficiente à consumação do crime, nós temos a chamada desistência voluntária. Basta que a pessoa vire as costas e vá embora. Diz o código, vai responder só por aquilo que efetivamente fez. Portanto, sendo desconsiderado o seu dolo inicial. Entenderam? Tranquilo? Gurizada, pensa, por exemplo, na hipótese da pessoa que quer furtar o interior de uma residência. Ela entra dentro da residência, começa a angariar os elementos de objetos que ela quer, mas simplesmente desiste e vai embora, sem levar nada. Portanto, temos aí uma tentativa de furto? Não, porque a tentativa a pessoa tem que ser parada por circunstâncias alheias à sua vontade. Aqui ela simplesmente desistiu e quis ir embora por circunstância própria. Portanto, responderá no máximo por aquilo que fez, sem que a gente leve em consideração, portanto, o seu dolo inicial. Tudo bem? Legal. Agora, quando a pessoa desiste, depois de já ter feito algumas condutas que são propensas a gerar o resultado inicialmente desejado, a gente chega a uma conclusão. Não basta que ela pare. Agora, o que ela fez até o momento no qual desistiu, já é suficiente de gerar o resultado. Portanto, agora, se ela não quiser o resultado, ela vai ter que agir para evitar que o resultado que antes ela desejava se consume. Entenderam? Na primeira hipótese, aquilo que ela fez até então não é suficiente ao resultado. Basta que vire as costas e vá embora. Na segunda hipótese, quando temos então o que chamamos de arrependimento eficaz, aquilo que ela fez
já é suficiente a produção do resultado. Portanto, ela vai ter que agir de maneira contrária ao que vinha fazendo até então para evitar que o resultado se dê. Exemplo clássico, a pessoa desfere um tiro na outra com a intenção de matar, a pessoa está ao chão, provavelmente vai morrer se ficar ali, mas o agressor se arrepende, pega a vítima, leva ao hospital e a vítima então se salva tendo no máximo uma lesão corporal grave. Responderá pelo que o sujeito? Pela tentativa de homicídio ou pela lesão corporal grave? Pela lesão corporal grave. Portanto, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, a gente desconsidera o dolo inicial e a pessoa, o sujeito criminoso, deve ser punido apenas por aquilo que fez. Portanto, percebam que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são institutos diferentes, mas que têm a mesma resposta jurídica, a mesma consequência legal, ok? Volta. Qual é a diferença entre elas, então? A diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz é que na desistência voluntária o sujeito para no momento no qual aquilo que fez ainda não é suficiente ao resultado. Portanto, ele não precisa agir mais. É só virar as costas e ir embora. Já no arrependimento eficaz, quando ele para, já é tarde demais. Agora, se ele não quiser o resultado, ele vai ter que agir. E agir de modo eficaz, para evitar que o resultado se consume. Professor, ele agiu, mas acabou que não conseguiu evitar o seu dolo inicial. Exemplo, levou a vítima para o hospital, mas a vítima acabou morrendo. Lamento. O arrependimento tem que ser eficaz. Se o arrependimento for ineficaz, responde pelo crime consumado, sem discussão alguma. Tudo bem? Não vá confundir com arrependimento posterior. Arrependimento posterior é outra coisa. É nos crimes sem violência ou sem grave ameaça, quando o sujeito pratica o crime, consuma o crime, mas depois do crime ele se arrepende. Antes de iniciar a ação penal, ele se arrepende. E aí ele vai lá e devolve a coisa ou ressarce a vítima. Terá crime? Sim. Terá processo, eventualmente até condenação? Sim. Mas ele terá direito a uma redução de pena. Não vá me confundir arrependimento eficaz com arrependimento posterior. Arrependimento eficaz desconsidera-se o dolo. O sujeito é punido só por aquilo que fez. Tudo bem? Legal. No arrependimento posterior, não. Posterior ao crime. Portanto, o crime está consumado. Ele responde pelo crime. Só terá direito a uma diminuição de pena. E o arrependimento posterior só vale nos crimes sem violência, sem grave ameaça. Legal? Para finalizar, artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível que o crime se consume. Galera, presta atenção. O sujeito iniciou a execução de um crime, mas ele escolheu um meio impossível de produzir a resposta criminosa. Percebam que o crime não vai se consumar até por uma circunstância alheia à sua vontade. Mas como no mundo real é impossível que o crime se consume, e o direito penal brasileiro trabalha com a ideia de possibilidade real de dano, né, ou de perigo de dano a bens jurídicos, bom, nessa hipótese, então, a tentativa será chamada de inidônea. Portanto, então, eu não puno a tentativa. Deu para entender? Volta. Tentativa. Inicia-se a execução. Não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quando essas circunstâncias alheias forem por absoluta ineficácia do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, não se pune a tentativa, ela é chamada de inidônea. Nem a tentativa é punida. Portanto, eu não posso punir por tentativa de homicídio um sujeito que pega uma arma de fogo e dispara 3 vezes na cabeça de alguém sem que a arma tenha balas, sem que ela tenha projéteis. Ou seja, é crime impossível. Eu não posso punir uma mulher que, imaginando estar grávida, pratica manobras abortivas. Por quê? Porque é uma absoluta impropriedade do objeto, ou seja, o objeto sobre o qual recai a atividade criminosa do aborto é o corpo, e esse corpo não é capaz de oferecer a resposta aborto. Deu para entender? Então cuidado, arrependimento eficaz, o sujeito se arrepende durante a execução de um crime, mas já quando o que praticou era suficiente ao resultado. Tem que agir para evitar o resultado. Se agir de forma eficaz, responde só pelo que fez, desconsidera-se o dolo inicial. Desistência voluntária, ele para no meio dos atos de execução e o que fez não é suficiente ao resultado. Então não precisa nem agir, basta virar as costas e ir embora. Também desconsidera-se o dolo, pune só pelo que fez. Ok? Arrependimento posterior, está consumado o crime, sem violência, sem grave ameaça, ele se arrepende, vai lá, devolve a coisa, ressarce a vítima. É condenado, tem pena, está tudo certo, mas tem direito a uma redução de pena. Ok? Crime impossível.
Crime impossível, ele inicia a execução, mas o meio que ele escolheu, ou objeto sobre o qual recai a sua conduta, são impossíveis de fornecer a resposta criminosa, então não se pune absolutamente nada. Agora, se ele inicia a execução e reúne os elementos todos que definem a figura típica, o crime está consumado. Se ele inicia a execução, né, ele é parado por circunstâncias alheias à sua vontade antes da consumação, temos tentativa, punida com a pena do consumado, diminuída, né? De 1 a 2/3, conforme o caminho que ele percorre no iter criminis, que é o caminho do crime, né? Especificamente o iter criminis da execução. Tudo bem, gente? É complexo esse tema, né? Mas você tem que dar uma olhada nisso, na diferença entre crime consumado, tentado, e entre o crime tentado, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, o arrependimento posterior e o crime impossível. Dê uma olhada nisso, são clássicos de prova, eu tenho certeza que se você der uma atenção a isso, vai ter sucesso, porque isso cai bastante. Tá bom? Um grande abraço, conte comigo, até a próxima. Tchau!